Para
Senhor que está conosco, porque é isso que a palavra de Deus diz.
Teve um dia que eu estava falando com alguém a respeito do meu irmão, pastor. Inclusive, graças a Deus, está bem, trabalhando lá em Divinópolis. Já vai para um mês que ele está estabilizado, está trabalhando. Mas em 2018, aconteceu um fato que, se Deus não tivesse misericórdia, ele estava preso até hoje. Mas em 2020, segundo o policial falou comigo: olha, se nós não quiséssemos investigar esse crime, nós não íamos investigar, porque o seu irmão é considerado culpado. Mas pela a índole de você e a sua família, eu não vejo o perfil do seu irmão que ele tem cometido esse crime. Então nós vamos investigar. E eles investigaram esse crime por 2 anos. 2 anos, irmãos, por investigação. Nós não estávamos pagando, não tínhamos dinheiro para pagar. Em 2020, esses 2 policiais foram na minha casa e eles me disseram: olha, nós achamos fulano de tal. O seu irmão não tem culpa alguma nesse caso. E os irmãos, é porque merecia. Nós não merecemos nada. Ele não merecia. Ninguém merece nada, porque nós fazemos mais coisa errada do que coisa certa. Mas pela misericórdia de Deus, igual eu sempre falo com ele: olha, já era para você estar morto, já era para você estar preso, já era para acontecer várias coisas, e você ficou livre. Deus te deu o livramento, Deus te deu a graça de você um dia ficar livre e liberto das drogas. Porque muitas vezes as pessoas têm a oportunidade de mudar e não mudam. Está querendo que o anjo desça lá no céu e faça alguma coisa literalmente para ele. Quero dizer para você que, se o anjo descer, que você quer ver, você não vai ver, você vai morrer. Porque o anjo tem muito poder e o anjo você não pode ver. Às vezes tem um sonho. Quero dizer para você que talvez está aqui nessa noite, que ainda é incrédulo. Quero dizer para você que não queira ver hoje, porque se você ver, você vai morrer. Porque a palavra de Deus diz em Daniel que, quando Daniel termina os 21 dias de oração, o anjo desceu e Daniel caiu. Então nós não podemos achar que Deus não existe, porque está acontecendo isso aqui. Quero dizer que nós estamos na terra, vamos passar tribulação, vamos passar por aflições, por perseguições, mas Deus poderoso nos livrará, porque Ele é Deus de promessa. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. As promessas de Deus não falham. Não falham. As promessas de Deus são reais. Não falham. Pode confiar, irmãos. Nós temos que confiar nas promessas. As promessas, todos aqueles que confiam nelas, eles com certeza caminham. Se caminhar confiando nas promessas, vai obter vitória. Porque nós vimos aqui o povo de Israel. A gente não entende quantas guerras Israel enfrentou, quantas tribulações. Israel só perdia a guerra porque tirava os seus olhos de Deus. Quando Israel estava em pecado, lá em Josué, nós vamos ver isso a partir do pecado de Acã, que todas as vezes que Israel desobedeciam, perdiam a guerra. Mas não era da vontade de
irmãos, uma jornada para sermos vitoriosos, para termos uma jornada feliz, para termos uma jornada de proteção, não só para a nossa vida pessoal, não só para os nossos bens, não só para a nossa família, mas para todas as coisas. Nós precisamos aprender a temer o Senhor e a buscar o Senhor firmemente cada dia que passa, porque os dias estão se tornando piores cada vez. E nós vamos ver que a proteção de Deus, ela é para aqueles que buscam. A proteção e o livramento de Deus é para aqueles que o temem. E a palavra de Deus diz que Deus tem segredos, Deus tem coisas boas para aqueles que o temem. Aleluia, glória a Deus. A nossa confiança em Deus não pode mudar por causa dos problemas, não pode. A nossa confiança tem que ser firme, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou terminar essa palavra por aqui. Quero que Deus abençoe vocês. Se somente queremos em seu poder, em seu poder de livramento, em seu poder de proteção, como diz a palavra de Deus. Ele tem essa promessa de nos proteger, Ele tem essa promessa de nos guardar. Mas a maior bênção de Deus e a maior promessa, não só de ser protegido aqui nessa terra, mas é a promessa de ser salvo por Ele, é a promessa de salvação. E essa promessa nós temos que confiar e continuar nela, porque Ele prometeu com certeza que nos abençoaria, nos protegeria de todo mal. Mas nós devemos prosseguir debaixo dessas mãos poderosas do Senhor, porque a palavra de Deus diz em Isaías 59 que as suas mãos, ela nunca está encolhida, os seus ouvidos nunca está tampado para aqueles que temem, para aqueles que desviam os seus pés dos caminhos maus. Porque esse Deus, irmãos, olha, eu examinando as Escrituras, eu não vejo Deus mau, eu não vejo Deus em toda a trajetória da Bíblia, eu não enxergo Deus mau. Pelo contrário, quando você vai lendo, você vai estudando a palavra de Deus, você vai ver quantas vezes Deus chama a atenção do ser humano, quantas vezes Deus dá livramento para o ser humano, e é só passar um pouquinho e o ser humano esquece e volta tudo de novo fazendo o que não agradava a ele. Então, Deus é bom o tempo todo, como diz essas palavras que o povo fala por aí. Deus é bom o tempo todo, e Ele nos protege o tempo todo, Ele nos guarda o tempo todo. Ainda que nós estamos dormindo, Deus nos guarda o tempo todo. Amém? Fica de pé no seu lugar.